Foram dias seguidos de queimadas que levaram o Brasil a sofrer com a má qualidade do ar. Metade dos estados enfrenta hoje a pior seca em mais de 40 anos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Por enquanto, as queimadas estão controladas e agora as investigações avançam. A gente recebe aqui a repórter Nicole Fusco. Nicole, quais as atualizações dessa triste realidade brasileira? Boa noite para você, bom trabalho. Oi, Tiago, obrigada. Boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha. Uma ótima semana a todos. Olha, Tiago, a gente começa falando justamente sobre essa questão do ar, porque das 27 unidades da federação, 16 estados e o Distrito Federal enfrentam a pior estiagem já vista entre os meses de maio e agosto desde 1980. E o Brasil completou 12 meses sob o efeito da seca na maior parte do país. É a primeira vez, segundo o CEMADEM, em anos de monitoramento que se observa uma seca tão longa. Em relação aos incêndios, a boa notícia é que, de acordo com o governo de São Paulo, não há nenhum foco ativo de incêndio nesta segunda-feira. As Forças Armadas, no entanto, continuam mobilizadas junto com o Corpo de Bombeiros para fazer ali os trabalhos preventivos nos 45 municípios que continuam em estado de alerta máximo. Infelizmente, 2 pessoas morreram, mais de 800 precisaram deixar as suas casas desde a última sexta-feira, segundo o governo de São Paulo, justamente por causa desses incêndios. Além disso, de acordo também com o governo de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista, esses incêndios causaram prejuízos na ordem de R$ 1 bilhão aos produtores do estado. A estimativa é que 3.837 propriedades rurais foram atingidas em 144 cidades paulistas. E esses dados foram levantados de forma preliminar por 20 das 40 regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Em coletiva de imprensa hoje, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, afirmou que 99,9% dos focos de incêndio no interior do estado de São Paulo foram causados por ação humana. Ainda de acordo com Wolff, a Polícia Federal informou que até domingo 32 inquéritos foram abertos para investigar incêndios criminosos, sendo 2 deles aqui em São Paulo, no interior paulista. A gente lembra que, além da Polícia Federal, a Polícia Civil também investiga esses casos de incêndio. 3 pessoas foram presas até o momento por causa desses incêndios criminosos nas cidades de São José do Rio Preto, Batatais e Guaraci. Essas pessoas, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas, portavam gasolina e estavam ateando fogo de forma criminosa na mata. A gente segue, claro, acompanhando toda essa situação, mas pelo menos nesta segunda-feira não há nenhum foco de incêndio ativo, de acordo com o governo do estado de São Paulo. Tiago. Pois é, situação de alerta, e a gente acompanhou, inclusive, todos os desdobramentos nesse fim de semana aqui na Jovem Pan. Nicole Fusco, bom trabalho para você, até mais tarde. Já vou chamar os nossos comentaristas chegando aqui ao Jornal Jovem Pan, Dora Kramer, aqui nos estúdios, o Nelson Kobayashi. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. Mais uma questão climática na ordem do dia e as autoridades tendo que adotar medidas, tomar providências, como foi o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Dora, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, o que impressiona é a magnitude, né, dessas queimadas. A gente acompanhou há poucos dias o que acontecia no Pantanal, na Amazônia, menos, mas mais no Pantanal, e agora em 17, se eu não me engano, 16 ou 17 estados, né? E é uma conjunção muito grande de fatores. Tem a seca, os ventos fortes, as ações humanas acidentais, as não intencionais, as intencionais e as criminosas, né? Porque aí teve uma história de um depoimento de um preso que ele teria recebido dinheiro de uma facção criminosa, uma história meio mirabolante, mas de qualquer maneira é algo muito grande. O que eu fico perguntando é o seguinte: esse tipo, se a gente
prever temperatura, não se prevê uma coisa desse tamanho, né? Eu tenho a impressão que daria para prever, mas como a gente está sempre em dívida com a questão do planejamento, isso é algo que a gente se acostuma a ver, se assusta, mas se acostuma a ver. O susto, olha, eu morei em Brasília 22 anos. Brasília, nessa época, até outubro, antigamente era setembro, agora é outubro, não chove. Não cai uma gota d'água e isso afeta todo mundo. Como afeta essas queimadas, né? Porque, além da conjunção de fatores, você tem a amplitude de prejuízos à saúde pública, ao meio ambiente, à vida das pessoas, ao cotidiano, porque as escolas algumas escolas precisaram ser fechadas. E em Brasília, eu vi uma foto, Brasília numa névoa, mergulhada numa névoa. Nos 22 anos que eu morei lá, eu nunca vi nada parecido. Então, é muito impressionante. Aqui no Rio, vou te dizer, pelo menos aqui na Zona Sul, a gente não tem esse efeito, mas eu vi várias entrevistas de pessoas que combatem incêndios, militares e tal, dizendo que o que eles não estavam acostumados é ter que fazer esse combate em áreas urbanas. Em geral, é em áreas rurais. Em áreas urbanas, claro que o problema é muito maior. Pois é, Kobayashi, você que é do interior aqui de São Paulo, conhece bem muitas dessas regiões. Agora, o que chama atenção é esse dado do CEMADEM, dizendo que a questão dos incêndios, ou pelo menos a temperatura mais seca, é a maior seca em 44 anos, na maioria dos estados brasileiros, ou pelo menos mais da metade dos estados brasileiros. E é claro, isso exige de novo aquela discussão de como as autoridades, né, devem se portar a partir de agora. Bem-vindo, Kobayashi. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. De fato, nós estamos diante de mais um evento decorrente das mudanças climáticas. A gente até tem muitos criminosos que estão sendo investigados, a própria notícia nos trouxe aí muitos desses que foram pegos em flagrante, muitos outros denunciados, mas em maior parte não tem como negar de que isso é fruto das mudanças climáticas, que não deixa de ser uma responsabilidade do homem. Claro que uma responsabilidade difusa, né, ao longo de tantos anos que a gente vem maltratando o meio ambiente. Até porque as imagens que a gente tem via satélite mostram que não são fatos isolados no estado de São Paulo. A Dora já bem disse que tem outros estados envolvidos, até alguns outros países envolvidos, e não haveria um grande acordo entre criminosos de todos colocarem fogo ao mesmo tempo nessas vegetações. Então nós estamos diante de mais um evento que nos comprova a existência de mudanças climáticas e que nos deve preocupar. Tivemos há alguns meses as enchentes no Rio Grande do Sul, aquelas chuvas muito acima do esperado. Nós temos agora a questão da seca, que se transforma em muitos incêndios no interior de São Paulo. Então, são eventos que, em 2024, diante de tudo que a gente tem visto, não dá para ter mais negacionista de mudanças climáticas. O desafio é como lidar com isso. Primeiro, com conscientização de que existe. Segundo, com planos de redução de queima de carbono. A própria transição energética vem nesse sentido. E de imediato, porque ninguém tem como esperar isso, aqueles mais impactados, de retorno financeiro, apoio estatal das prefeituras em relação à saúde, em relação a planejamento dos agroprodutores que foram impactados. E aí cabe ao poder público cuidar disso tudo. E vem agora a informação que um quarto suspeito foi preso na cidade de Batatais, interior aqui de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Inclusive, no sábado, a gente conversou com o prefeito de Ribeirão Preto, a situação dramática na cidade. Agora, Kobayashi, claro que temos os prejuízos econômicos, né? O próprio governo de São Paulo informou que no agronegócio prejuízo de mais de R$1 bilhão, ou seja, isso daí vai ser sentido nas próximas semanas, nos próximos meses, né? E que não é só um prejuízo dos produtores, né? Esse prejuízo depois se converte também em prejuízo de toda a sociedade que é consumidora desses produtos rurais. Então, a gente tem uma perda muito grande economicamente falando. Não à toa que a gente também teve uma reação do governo do estado de São Paulo, viu uma notícia, inclusive ontem entrevistamos aqui na Jovem Pan, tá na roda, o secretário de Agricultura, que informava que o governo está lançando alguns programas de financiamento e de valores mesmo em natureza de emergência para esses que foram diretamente impactados. Algumas famílias perderam todo o investimento nas plantações
plantações que foram tomadas pelos incêndios. Então, sim, tem prejuízo direto para os produtores e um prejuízo secundário para todo mundo que vive dos produtos destas produções rurais. Pois é, o governo de São Paulo anunciou 110 milhões de reais para ajudar esses produtores rurais. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto aqui no Jornal Jovem Pan.